Fórum Paulista de Desenvolvimento. Agradeço a oportunidade. Esse FOPA representa-se uma união dessas forças vivas que governam o país e que juntam sociedade de várias áreas. Os pesquisadores de mercado não poderiam deixar de participar desse evento e trazer informação, dados de mercado. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês todos para trazer informação sobre o que o consumidor, como o consumidor está sentindo os efeitos da pandemia e também chamar atenção para a existência de oportunidades de mercado. Esses são os dois tópicos principais. Vamos falar sobre oportunidades. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre mudança do ambiente de negócios, falar da ansiedade do consumidor, falar de questões do confinamento, do modo de negociar, quem se beneficia, algumas lições valiosas que nós aprendemos e do imenso potencial para transformar o grande desafio de hoje em novas oportunidades. Então, como é que está a população hoje? Vocês percebem que há uma ansiedade generalizada, há um medo de ser infectado e de infectar, há medo de perder emprego e renda, há uma ansiedade em relação a quem obedecer. Aparentemente, ninguém sabe. Há diferenças de determinações de governo federal, dos tribunais, dos governos estaduais, das prefeituras. Há muita ansiedade, há muita ida e vinda de decisões que atrapalham a cabeça da gente. O Brasil, a gente já sabe que no Brasil existem muitas instâncias de decisão e mesmo a história antiga é modificada. Nesse caso, nós consumidores, estamos com uma liderança esmaecida. Existe aqui uma oportunidade para lideranças mais determinadas. No estado de São Paulo, as lideranças são mais claras, mas assim no país como um todo há uma insegurança. Os meios de comunicação reforçam essa ansiedade que nós temos. Se você assiste o Jornal Nacional, o passo seguinte é querer cortar os pulsos. Não temos onde pegar essa contagem diária, aí a redução, a informação sobre houve um momento que o governo federal determinou a interrupção do fornecimento de dados, a imprensa resolveu se juntar e fazer agora. Ambos apresentam informações, às vezes diferentes, não se sabe muito bem em quem confiar. Então, nesse momento, é que as empresas de pesquisa, o pesquisador que existe ao seu lado ganha bastante importância, porque o nosso papel é o de acompanhar com mais fidedignidade essa evolução da pandemia, os comportamentos, as atitudes da população e trazer uma informação também de dados estatísticos mais verídicos. É muito importante, por exemplo, a iniciativa de fazer esses testes em grande massa com a população para identificar a proporção dos que já foram infectados e que tem um número muito maior do que aquele que as estatísticas indicam. Há uma vergonha da população da disputa política. A gente percebe que os políticos estão aproveitando essa oportunidade, essa ansiedade, para tentar ocupar espaços, né? Isso vai acontecer. E a história de que pânico mata, né? Pânico mata. Mais a ansiedade de ser infectado, de infectar, é que mata mais
isso é que atrapalha tudo. Então, existe esse ambiente. Estava falando com o Tirso Meirelles outro dia e discutindo esse assunto e o que nós podíamos fazer em relação a isso. Mas acontece uma coisa interessante, é que apesar dessa situação, existem empresas que estão se saindo muito bem, né, que tiveram um ganho de valor na Bolsa. Eu menciono Magalu, Lojas Americanas, Via Varejo, Minerva Foods, Marfrig, WEG, a própria Bolsa B3, Klabin, Natura. E eu vou comentar o que cada uma delas faz. Magalu, Americanas e Via Varejo, que é Casas Bahia, tem uma atividade muito forte de venda online, além da venda de eletrodomésticos. Nesse momento que está todo mundo em casa, houve um aumento expressivo da venda de alguns tipos de eletrodomésticos. Claro, as pessoas querem televisões melhores, querem aspiradores, porque começam a perceber que a casa não está tão limpa assim. Então, essas empresas que têm um comércio eletrônico muito forte, muito expressivo, têm uma vantagem em relação às outras, que junta, ao mesmo tempo, comércio eletrônico com... Eu menciono também uma empresa que não está aqui, que é internacional, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa internacional, é a 5ª maior empresa da América Latina. É menor que a Petrobras, menor que a Vale, mas é a 5ª maior empresa da América Latina. É maior que o Itaú e o Bradesco, por exemplo. E a essência do trabalho dela é o comércio eletrônico, mas a operação de dinheiro atrás desse comércio eletrônico. Comento que Minerva Food e Marfrig estão numa operação muito grande, porque é uma demanda internacional. Claro que essas empresas não começaram ontem. Elas estão com uma atividade muito bem estruturada, são marcas internacionais brasileiras que estão operando no mercado internacional e se aproveitando também da oportunidade do dólar elevado, da desvalorização do real. É o mesmo caso da Klabin. A Klabin tem uma oportunidade muito séria, claro, é uma empresa estabelecida há muito tempo, muito sólida, num setor favorável, né, de papel, papelão, em essência agronegócios, né, assim como Marfrig e Minerva, né. WEG, de motores, uma empresa extremamente internacionalizada, com operação em muitos países. A Natura, que comprou recentemente, o ano passado, a Avon, e está num processo de internacionalização. E a Bolsa como um todo. Interessante esse fato. Essas são grandes empresas, mas eu gostaria de mencionar uma empresa que eu tenho acompanhado mais de perto, uma cliente nossa, chama Guarani. Guarani é uma indústria que produz nebulizadores, aspersores costais, está ligado ao agronegócio, no sentido de proteger plantações, mas nesse momento que há uma necessidade de aumento de proteção à saúde, a Guarani, que exporta para 60 países, aumentou o número de países que compram seus produtos. De vez em quando vocês veem alguém do Jornal Nacional e em outros jornais, uma prefeitura limpando, de alguma maneira, as ruas. Um fato assim grande, importante dessa nossa situação é o fato de que agora o consumidor está em casa. Como o consumidor está e ficará mais em casa. Eu acho que o Dr. Geraldo está ajudando a cozinhar,
o Dr. Dias Toffoli está fazendo exercícios em casa, a Dona Irene está meditando, a Dona Ana Maria está tendo atendimento espiritual. Então, nós todos estamos trabalhando, comendo, divertindo, exercitando, jogando, nos ocupando. Então, a casa voltou a ser, ou é um centro de entretenimento, mas de descanso, de relacionamento muito importante. Nós redescobrimos a nossa casa. E eu queria comentar, por exemplo, que nós, da Demanda, fazemos projetos completos, inteiros, utilizando pesquisa por telefone ou online, a partir das nossas casas. Nossa equipe está toda online, trabalhando em casa, com uma boa atividade. Queria comentar também que, pelo fato de estar online, alguns dos nossos respondentes atendem com mais disposição. Por exemplo, quando nós fazemos uma pesquisa com médicos, os médicos estão lá, prontos para nos receberem. En passant, os médicos perderam muita clientela. Quando voltando também à história de médicos, nós sabemos que não são todos os médicos que entendem de Covid-19. Só os epidemiologistas, só os que estão, os internistas, os que estão na frente da batalha. Muitos deles que têm outras especialidades estão também perdidos. Eu não sei se o doutor Geraldo concorda com essa opinião, depois vamos ouvir. Outro fato importante, nós nas escolas, eu sou também vice-presidente do Conselho Regional de Administração e fui professor. Nós nas escolas de administração vivemos falando o tempo todo sobre a necessidade de transformação digital, que a transformação digital, e agora nós conseguimos esse presente que rapidamente nós nos transformamos digitalmente, né? A Covid alcançou de maneira forçada, em poucas semanas, o que nas escolas de administração nós propusemos há muito tempo. Então, nós estamos comprando, vendendo, e nos interagimos, nos comunicando e com entretenimento. Isso explica o sucesso das empresas que eu acabei de comentar. Veja a história dos bancos. Os bancos, nesse momento, eles botaram a gente... Antigamente, eles não tiraram a gente das agências, fazendo com que a gente trabalhasse pelos telefones ou atendendo num cantinho separado das agências. Agora, eles botaram todos os agentes no celular e, num determinado prazo, é possível que eles até fechem as agências. Imagina a Avenida Paulista sem ocupar esses terrenos, esses prédios, com as instalações, os equipamentos, né? Porque nos transferiram todos. É claro que isso é um benefício extraordinário, é um benefício que aconteceu agora, foi forçado pela pandemia, e toda empresa está de olho. Nós, na Demanda, fazemos planejamentos estratégicos que antes eram feitos de forma presencial, mas com distância das pessoas, né? Há pouco tempo nós fizemos um com 30 pessoas, gente participando do México e gente participando de vários estados do Brasil, com o interesse de ver o que fazemos depois da Covid, ver o que a empresa deve, como ela deve rever o portfólio de produtos e assim por diante. Cuidado com a pandemia. Quem já viajou para o Japão chamou atenção o fato de que, às vezes, no Japão, as pessoas usam as máscaras de proteção para pólen, para resfriado, assim, tipo habitualmente. Na rua, a gente vê pessoas andando. Agora, aqui no Brasil, isso vai continuar depois da pandemia. Mesmo após o levantamento das medidas de confinamento, o medo de possíveis riscos de contágio pelo vírus continuará muito presente nas pessoas. E isso afetará nossos hábitos de consumo e mobilidade.
as autoridades nos alertam que a coexistência com o Covid não cessará no curto prazo, o horizonte é de meses, talvez anos, de acordo com diferentes fontes. Mais cauteloso com o dinheiro, tendo em conta os efeitos da pandemia, não apenas na saúde, mas também no emprego e na renda, o consumidor passará a agir com muito mais cautela. Então, as empresas terão que ser mais engenhosas para atrair essa renda escassa. Promoções e descontos vão voltar, né? Campanhas de marketing que criem mais proximidade com o cliente. Há uma percepção de menor fidelidade a marcas, porque há uma procura de alternativas mais baratas. Quando reduz o dinheiro disponível, vamos ver o que é mais conveniente. Então, preço voltará a ser uma proposta de valor que incorpora, que seja relevante. O consumidor ficará mais perto de casa. Ele vai sair, mas para fazer poucas compras. Evitar aglomerações. Há uma percepção de redução dos movimentos que existiam nos shopping centers, em cinemas, em grandes estabelecimentos. Há uma orientação de localizar os produtos mais perto do cliente. Há um papel fundamental das entregas domiciliares. E lembrando que, como há pouco dinheiro, diante de uma ampla oferta de bens e serviços, o cliente afirmará seu poder de compra. E eu queria comentar um pouquinho sobre a história de quem quer dinheiro, os efeitos possíveis da doação de dinheiro. Há uns negativos, né? Vamos falar com os negativos. O entra fácil, sai fácil. Da onde as empresas, onde as pessoas estão usando o dinheiro. E eu tenho aqui um comentário. Da mesma maneira que o dinheiro deixou de ser entregue em papel, porque existe pouca moeda, apenas 4% do dinheiro que é utilizado é em papel mesmo, né? Então, a Caixa Econômica, muito inteligentemente, aceitou que empresas que têm cartões de pagamento, como, por exemplo, o Mercado Pago, como o PayPal, recebam, que os possuidores desses cartões recebam o dinheiro e utilizem. Então, a gente tem uma informação que 70% do dinheiro que entra em um desses cartões é tirado em dinheiro mesmo e o consumidor fica com ele na mão. Mas uma outra parte, cerca de 10%, é utilizado para pagar contas diretamente com o cartão que foi colocado. Isto é, e essas contas naturalmente vão voltar com impostos, de alguma maneira. Mas há compras também de jogos eletrônicos e, naturalmente, uma parte do dinheiro que é tirado em dinheiro dos cartões vai para alimentar dízimos e igrejas também. Tá? Então, o dinheiro está sendo usado de muitas maneiras. Há uma interessante, fantástico desse fim de semana, noticiou o fato de que existem 620 mil fraudes, pessoas que não estavam, dos 52 milhões de pessoas que estão numa situação chamada informal e que receberam os R$600, existem 620 mil pessoas que não estavam habilitadas e receberam dinheiro. Uma cidade especificamente, governador Rigoto, Espumoso, lá em Rio Grande do Sul. Espero que ela não fique famosa por essa notícia de ter gente muito rica que vai gastar o dinheiro em Miami, que vai passar a lua de mel nas Bahamas e que está tirando esse dinheiro. Mas existe essa percepção de que entra fácil, sai fácil. E a percepção de que o governo, como eu não fui responsável pela Covid, a ideia de que sempre o governo vai dar dinheiro.
Isso é completamente diferente do que todos nós aprendemos, né? Nossa vida foi de a gente gasta o que tem. Toda orientação de administração pública tem esse propósito. Certamente, o efeito negativo é não estimular o empreendedorismo ou poupança. Tá? Certamente, um efeito negativo é a fraude existente, uma percepção de descontrole. Né? Quem que controla essa bagunça? Quem que controla essa bagunça? Não é? Efeitos positivos, claro, movimentação de economia e renda, prevenção a tumultos e saques e mais dados sobre o mercado informal. Então, eu queria comentar que essa história de prevenção e saques, de tumultos, saques, é um fato muito importante e poderá, eventualmente, ocorrer não só no Brasil, em muitos países do mundo, em função do desequilíbrio econômico. Tá? Como subproduto, o governo está conseguindo mais dados sobre o mercado informal. Nós não sabíamos que existe um mercado tão grande, de 50 milhões de habitantes, que está no mercado informal. Claro, esse é um mercado que bancos têm dificuldade em atender, lembrem disso. Bancos têm dificuldade, não gostam muito de atender mercado informal, porque se a pessoa não tem o Serasa bom, o banco não gosta de correr risco, banco grande. Então, isso é um mercado para esse setor financeiro intermediário. Gente, mercado é gente com dinheiro com disposição de gastar. E oportunidade de mercado é satisfazer necessidade não satisfeita. Então, eu vou falar sobre algumas oportunidades para empresários. Primeiro, é usar a desvalorização do real para consolidar seus negócios e reforçar sua equipe. Você pode usar, o real desvalorizou cerca de 40% nesse ano. Né? Esses 40%, o real valia 3, o dólar valia 3, o real R$3,5 por dólar, de repente ele passou a valer mais que 5. Esses 40% representam um ganho. Tudo no Brasil, para quem tem investimentos em dólar, isso inclui uma parcela muito grande da população que trabalha com exportação, importação, negócios no exterior, que tem uma atividade mais globalizada e que tem investimentos em dólar também, faz pagamentos em dólar, é uma oportunidade muito grande. É uma oportunidade imediatamente para comprar a casa dos sonhos, comprar o carro dos sonhos, mas é uma oportunidade para consolidar os próprios negócios e reforçar a sua equipe, já que vai haver uma bagunça no mercado, em todos os setores. É uma oportunidade extraordinária para equipamentos descartáveis de proteção à saúde. Vocês veem que coisa interessante que foi o aumento da venda de máscaras, né? Isso, a Índia. Equipamentos e serviços do agronegócio, um exemplo que eu citei foi da Guarani, não é? Mas também todas as áreas, o fato eu mostrei um exemplo também da Minerva, não é? E da Marfrig, que estão num setor assim interessante, de uma certa maneira a própria Klabin, que aproveita, faz uma ligação, né? Então, saneamento básico, 100% das pessoas que estão aqui sabem que a bola da vez, o próximo grande desafio é investimentos sérios em saneamento básico. Então, toda a cadeia produtiva, desde lojas, equipamento de proteção, fábricas de tubos, fábricas de canalizações, serviços, projetos, essa cadeia vai ter um benefício a curto prazo. Se vocês tiverem um trocadinho e quiserem fazer investimentos, entrem nesses negócios por minha conta. Outras oportunidades. Todo o mercado dos que permanecem em casa. Todo o mercado, da mesma maneira como eu contei que a gente faz pesquisas em casa,
essas pessoas que ficam em casa são um mercado potencial extraordinário. Serviços profissionais à distância, desde o terapeuta, do psicoterapeuta que está fazendo um atendimento domiciliar, até esse exemplo que eu dei do planejamento estratégico que é feito à distância. Games, diversão online. Eu tenho um sobrinho que está assim, ganhando dinheiro, gente, porque ele é um developer de games e diversão online, está assim, contente na vida. Medicamentos de prevenção e defesa da saúde, como vitaminas. Financiamentos e produtos financeiros destinados principalmente a esse grupo de 50 milhões de informais. Eu podia continuar falando de outros e me estender, mas temos tempo pouco. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Também cumprimentar e agradecer ao Silvio de Paula, que também fez uma bela exposição. Fórum Paulista de Desenvolvimento.